Para o nosso vídeo de hoje para falar sobre a montagem do elenco do Goiás e segundo o presidente do Verdão, Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista à rádio Band News de Goiânia, ele reconheceu os erros na montagem do time em geral, das contratações, tanto de jogadores quanto também de técnicos, nessa atual temporada de 2023. Ele até havia colocado uma meia-culpa a respeito dessas questões, de que um Goiás funcionando muito bem na parte administrativa, financeira, dando inclusive o direito até mesmo de deixar uma pequena reserva, digamos, de emergência, um dinheiro em caixa, que acabou inclusive sendo retirado, por conta desse pagamento de IPTU do CT, do Parque Anhanguera, nos últimos dias da Prefeitura de Goiânia. Depois eu comento mais especificamente a respeito desse assunto. O fato é que o Goiás, apesar de estar sim sendo bem administrado na parte financeira, no futebol deixa sim a desejar, principalmente nessa temporada de 2023. Nos últimos anos eu não considero, acho que 2021 o Goiás até mesmo fez milagre naquela Série B. No ano passado na Série A também um time com menos opções na questão de quantidade de jogadores, porém até bem montado se a gente pegar as possibilidades, contratações, achados, apesar da dificuldade do elenco. Nesse ano, o Goiás ele cometeu alguns erros idênticos, como por exemplo não ter um terceiro, um quarto zagueiro ali de reserva, de imediato, dentro da montagem do seu elenco, contratações de fato impactantes. E o Paulo Rogério Pinheiro reconheceu isso em entrevista à Rádio Band News, falando que o Goiás ele contratou muito mais, ou seja, priorizou a quantidade ao invés, digamos, só da qualidade. Isso porque, segundo ele, o Goiás tinha a quantia até mesmo dobrada da temporada passada, em comparação agora para esse ano, somente para investir em contratação de jogadores e também nos seus salários. O Goiás optou, ao invés de, por exemplo, contratar por conta de várias competições, Campeonato Brasileiro, Copa Verde, Série A, Campeonato Goiano e a Copa Sul-Americana, ao invés, digamos, de contratar apenas um jogador de 200, 300 mil, o Goiás optou por a contratação de 2 ou 3, pagando mais baixo, porém tendo a opção de número de jogadores de fato maior dentro do seu plantel por conta exclusivamente de mais competições. Inclusive até ele cita o exemplo do Atlético Goianiense na temporada passada, onde tentou buscar todas as competições ao mesmo tempo, utilizando sempre um time, digamos, titular, os melhores jogadores, tanto na Série A quanto na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Não acho que esse seja o único motivo que o Atlético caiu na temporada passada, porém você precisava revezar um pouco mais, principalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro, porém com o rival na Série A, lutando contra o Z4 ou já bem encaminhado para o rebaixamento, é óbvio que a torcida ia ficar com o pé atrás, você jogando fora basicamente as chances de permanência. Então é sim uma situação delicada. Até havia comentado isso no pós-jogo, da partida contra o Cuiabá. Eu não acho que esse time do Goiás seja pior do que do ano passado. A questão dele é que aqueles jogadores diferenciais do ano anterior, o Goiás não conseguiu encontrar, principalmente em relação aos atacantes. Porque a defesa, na minha opinião, ela é tão boa quanto do que do ano passado. O Maguinho é melhor do que do ano passado. O Sandro é melhor do que qualquer um dos laterais que participaram pelo Verdão. O Caetano faz uma falta na saída de jogo, porém a zaga muito bem servida, com Bruno Melo, Sidmar e também o Lucas Alto. Meio de campo com Morelli, Willian Oliveira e Guilherme Marques é sim bem mais qualificado do que do ano passado. Tem o Palácios também, tem o Luiz Oyama, o Igor Meritão, Rafael Guzzo. É um time melhor, apesar da baixa também do Dieguinho. No ataque, que ficou devendo principalmente em relação ao centroavante, e não é só sobre ele, porque quando o Goiás ainda começou o ano, lá com o Matheus Peixoto e o Nicolas, eu alertava principalmente nesta questão dos pontas. O Goiás sem um jogador de referência, que no ano passado acabou sendo o Dadá Belmonte, apesar de não ser um atleta espetacular. Se não estiver enganado, deu 5 assistências, marcou 2 gols, mas nesta temporada, principalmente de Série A, ficou faltando aquele jogador pelas beiradas, diferenciado do Goiás, sabe? Um jogador mais caro, ou até mesmo um velocista, algo que o Goiás não tinha no seu elenco até a chegada do Anderson Oliveira e também do Alano. Não que sejam grandes craques, mas que pelo menos tem essa característica de velocidade, algo que antes, o Vinícius não tem, essa questão de correria, de explosão, só ficava nas costas do Apodi. Então eu vejo como o principal erro do Goiás no ano de contratação a falta de investir exatamente em um ponto esquerda muito bom, sabe? Um cara de fato renomado aí no futebol brasileiro e internacional, pagava, sei lá, 2, 3 milhões de reais e um salário de 200, 300 mil, de fato um investimento mais alto. E a opção também
de um centroavante. Eu não vou jogar porque quando o Goiás trouxe no começo do ano o Matheus Peixoto juntamente com o Nicolas, eu imaginei que poderia dar conta de um cenário de Série A para a sequência do ano. Acabou que não funcionou. Mas depois da saída também dos dois, né, acho que o Goiás deveria ter ido mais forte no mercado da bola no cenário brasileiro. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já dei a minha opinião, daqui a pouco eu falo exatamente, né, as palavras do Paulo Rogério. O importante da entrevista do Paulo Rogério Pinheiro é quando ele cita, no caso, tanto a verba dessa temporada, a contratação de muitos atletas com pouca qualidade e também até mesmo a contratação do técnico Guto Ferreira em dezembro do ano passado. Abre aspas. A nossa verba dobrou de 2022 para 2023, como também vai dobrar em 2024 se continuarmos na Série A. Vamos chegar ao patamar de 200 milhões por ano. Quando assumiu o Goiás em 2021, a verba era de 46 milhões, no caso naquela Série B. Por fim, neste ano optamos por contratar mais jogadores, porque se contratássemos poucos atletas e mais caros, correríamos o risco de perdê-los ao longo da temporada por lesão, como aconteceu, né, a quantidade de lesões que nossos atletas tiveram, principalmente no início do ano. Além disso, não contávamos que o Vinícius não estaria inteiro, não contávamos que o Dieguinho não jogaria esse ano. Em dezembro, nas minhas férias, o Edminho Pinheiro tentou buscar o técnico português, que deixou claro que só conversaria com a gente após a temporada, né, terminar em Portugal. Com isso, optamos pelo Guto Ferreira. No entanto, na minha opinião, ele foi um erro. Perdemos muito tempo com a contratação dele, porque não conseguiu desenvolver o trabalho dele aqui. Dessa forma, ficamos com o Emerson Ávila até terminar a temporada em Portugal. A gente planejou, mas infelizmente pecamos em algumas contratações, mas sempre buscamos acertar. Fecha aspas, né, nesse outro trecho da entrevista, revelando essa importância do Goiás ficar na Série A para o ano que vem. Já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar para vocês na tela final. Além disso, sobre a lesão, né, de vários jogadores, essa decisão de contratar mais atletas, que eu acho sim necessário, porém não do jeito que o Goiás fez, buscando muitas apostas, né, no começo da temporada, e essa mudança de técnico também acaba atrapalhando bastante o trabalho. Acho muito importante o Goiás voltar a utilizar mais a base do ano que vem e manter já essa espinha dorsal do time de 2023, independente da divisão que jogará do ano que vem. E o com Guto Ferreira, que quando foi contratado, acho que a maioria da torcida também aprovou a sua chegada, mas parecia pouco motivado. Aqui no Goiás, de fato, acabou não dando certo e essa espera pelo técnico português. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Se vai certo a diretoria do Goiás, se poderia ter pensado de uma outra maneira. Acho isso importante você ter mais qualidade e quantidade dentro do time, porém saber encontrar um equilíbrio em relação a isso, né? Até porque o calendário no futebol brasileiro é muito maluco. E com essa chegada da janela de transferências já há 3, 4 temporadas, né, acabou modificando bastante também a dinâmica de contratações. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado com o canal de cortes. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!